Oi, eu sou o Ligo do Trade, sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu estou batendo papo com Yuri do Bônus. Sim, é um cara que ganha dinheiro com bônus de casa de aposta e com arbitragem. Não a arbitragem que eu fazia, né? Com árbitro de futebol. A arbitragem entre casas de apostas e até bolsas esportivas. Então, depois da vinheta, você vai acompanhar esse bate-papo maneiro aqui. A gente vai se conhecendo aqui, né? Porque ele não trocou tanta ideia. Assim que é bom, que é surpresa. Esse negócio de É, conversa pronta não tá com nada, não. O negócio é. é desse jeito. Acho que foi em fevereiro, março, que eu te mandei a mensagem lá, porque eu gostei bastante, mano, do que eu vi de você. Porque aí, às vezes bate no feed da gente um monte de merda, um monte de Zezinho tipster, fulano tipster, dragão tipster, e aí a gente, Aí, pra a gente filtrar bem e ver quem realmente é legal de seguir. Eu gostei bastante, mano. então, Bastante mesmo. aí, cara, tentando fazer um trabalho aí, a gente começou ano passado, já vai aí para quase um ano e assim, tá dando super certo, assim, né? Não só para mim, como para os alunos da comunidade. E é isso, cara, assim, tentar ser né, fazer um trabalho bem sério, explicar as coisas bem explicadas. E com esse conceito de arbitragem, né? Porque a galera é muitas apostas, tem pouca gente que faz arbitragem, então assim, Eu quero saber tudo da arbitragem, é, mano, porque tem uns que falam que isso não existe mais, outros falam que é a melhor coisa que existe. Eu quero entender, porque realmente eu tô querendo aprender mesmo. O que eu sei é de apostas esportivas, trade esportivo, né, na Exchange, que é o que eu sou focado mesmo, né, tem um conteúdo tal, que eu faço focado em trade esportivo, scalp, enfim, às vezes até uma posição mais swingada, mas para de arbitragem, assim, eu não sei fazer, não entendo e quero aprender. então, para você que faz trade, cara, é assim, é um passo, né? Na verdade, que toda arbitragem é um trade, né? Só que é um trade que você fecha ali ao mesmo tempo, né? Você abre e fecha praticamente simultaneamente, só que usando mais de uma casa. Então, assim, a lógica é a mesma. Você vai abrir e fechar uma posição, só que você vai se aproveitar da diferença de odds entre as casas para ter lucro nessa operação, entendeu? Quando é que você começou, mano? Essa parte? Então, a fazer arbitragem aí foi em setembro do ano passado e eu, né, eu fiz, assim, Setembro do ano usei a passado, metodologia. mano. É, Só isso, velho. assim, eu já tinha feito isso há 10 anos atrás, muito antigamente mesmo. Eu comecei com isso em 2011, mais ou menos. Só que na época era totalmente diferente, era tudo em euro. Até a Betfair, eu acho que era só em euro. E eu peguei essa banca para jogar pôquer. Na verdade, eu queria subir uma banca de pôquer, eu fui fazendo arbitragem para crescer. E como o pôquer foi dando certo, acabou que eu não voltei para arbitragem. E enfim, fiquei anos aí, quase uma década sem fazer, só que eu já tinha essa ideia na cabeça. E ano passado, quando eu parei para olhar o mercado esportivo aí, eu eu vi que tava bombando esse mercado de todo mundo falando de aposta, os, as casas fazendo patrocínio das equipes, tudo, tanto dos times quanto dos estádios, né, lá na beira do gramado. Eu falei, ó, o mercado tá aquecido. E eu procurei, assim, cursos, conceitos sobre questão de arbitragem, vi que não tinha nada. Eu falei, não, então eu vou fazer o meu. Aí eu, né, peguei em setembro para testar, eu já tinha ideia da minha metodologia na cabeça, fui testando, fui fazendo conta em todas as casas, porque você também não acha material falando das casas, né? Você acha só das maiores e olhe lá. E aí eu meio que empacotei. Em dezembro a gente fez assim meio que o lançamento dessa metodologia, aí utilizando cerca de 20 casas. E estamos aí até agora. A gente adiciona casa, remove casa, mas a metodologia, em tese, se mantém, sim. E eu criei uma coisa muito maior agora, que é a comunidade, né? Que além, não é só um curso, né, um espaço aí que tem centenas de pessoas que ficam trocando ideia todos os dias. Eu desenvolvi também minha ferramenta de arbitragem, que aí é para os alunos da comunidade. A gente está para lançar o streaming dentro da nossa comunidade, então vai ter streaming desses jogos para quem quiser assistir ou para quem quiser fazer trade esportivo. Acredito que você Caramba, até... isso é bacana, mano. Tem uma galera que procura isso, velho.
Então, eu incluí Agora tudo tome num lugar cuidado, só. porque eu tenho uma experiência de gente que fica. Pessoas que estão. Não sei se na sua terra, se é mineiro, é? Tô. Não sei se você sabe o que é caboetar. É basicamente um X9. Tem um X9 do grupo que fala, ó, fulaninho tá streamando, hein? Aí, tipo assim, aí ele pega e. Não, então, mas na verdade não vai ser um stream de uma tela. Então, assim, é outro rolê que a gente está fazendo. Então, assim, e a gente está colocando bots que como se cada pessoa tivesse uma televisão mesmo, pode escolher o jogo que quiser. Enfim, tá ficando Nossa! muito top. Acredito que pro mês que vem já vai estar para todos e não vai alterar o valor da comunidade. Então, assim, a gente está sempre agregando mais features, por assim dizer, na nossa comunidade. E como você vai ter um lugar reunido de centenas de pessoas, acaba que a gente consegue fazer por um preço que, se a pessoa fosse olhar uma coisa dessa sozinha, ela passaria mais caro, entendeu? Você acha que não me acompanha, mas eu fui árbitro de futebol profissional. Eu vi na sua bio falando isso. Bizarro, né, Não, mano? Tem o maior cara de você- nerdão. e eu, cara, e eu, né, o menino que faz comigo aqui, acredito que ele também tá fazendo, ele já faz arbitragem, mas não de jogo profissional, mas ele tá vendo, tem que ter um certificado, né, para poder Não, arbitrar, né, tem um tem negócio um desse. curso da federação. Cada Então, ele tá para fazer também. Eu falei, então é outro cara que é árbitro de todos os jeitos, é arbitragem esportiva dos dois jeitos que dá para ser. De Canela falando aqui, conheço o Yuri dos tempos da NFT. Você mexeu com NFT, não, Yuri? E sim, eu tinha, igual eu te falei, eu tinha um canal de RPG, e aí depois, em 2021, eu conheci jogos NFT, então assim, eu, né, sempre fui apaixonado por jogos. E aí eu conheci os jogos NFT, que era tipo o jogo que você ganhava dinheiro e tal. Aí acabou que Eu tô eu vou. jogando Gods Unchained e tô jogando Illuvium. E joguei Axie Infinity também. Gods and Ten é o de carta? É, Eu sei. Ele é antigo, né? Ele é dos que resistiu aí, né? sim, sim, sim. Tá aí O até hoje. hype. Eu joguei muito um que chamava. Eita, deixa eu ver Incrível. se eu acho o nome dele aqui, que eu até fiz uma. Deixa eu ver se eu acho o nome. Né? Era um de carta também, cara. Era 7. Não sei se você chegou a ver. Sei, conheci. Não rola mais não ele? Foi, flopou? Cara, eu não sei, eu não. Assim, eu joguei um tempo, cheguei a fazer um deck bem caro nele, assim, mas eu, pra ser sincero, eu não sou tão fã de jogos de cartas assim. Mas o Era 7 era muito maneiro, cara. Aí eu joguei um tempo e tal, aí eles fizeram um campeonato, eu até fui locutor do campeonato, aquela coisa toda, foi bem bacana, mas depois eu meio que parei com os NFTs para ir pro mercado aí de arbitragem, entendeu? E tá sendo bem proveitoso, bem melhor, assim, pela verdade. Cara, a gente tem muita coisa em comum então. Porque eu também joguei muito games NFT. Sempre fui dos games. Eu tinha uma loja de games chamada Liga Geek, né? Aqui em Aracaju. E a gente tinha campeonato de card game, campeonato de FIFA, tinha eventos e tal. E agora sim, você começou em setembro, cara. E em tão pouco tempo você já é uma referência, pelo que o pessoal fala no meio. É, É, isso é bom. É. você, em pouco tempo, já aprendeu e já aprendeu a ensinar os outros. Como foi isso, mano? Cara, então, uma vantagem, igual isso, que você tem um canal, assim, do YouTube, né? Eu já tinha anos esse canal, acaba que você tem uma capacidade melhor de comunicação, né? Então, assim, é bem mais fácil, eu não tive barreira nenhuma, assim, eu testei a metodologia, mas assim, eu já testei quando eu sabia que a metodologia era, né, era aplicável, era positiva, validada e tudo mais, a parte de gravar e ensinar as pessoas foi bem tranquilo para mim, porque, igual, enfim, já falei, né, eu já gravava sessão de RPG de horas, né, tipo, conversando e tal, fazendo aquela coisa toda, então, assim, essa parte da comunicação foi muito tranquilo. E essa questão de referência, eu não sei, cara. Eu acho que o mercado tá até carente disso, cara. Pelo potencial da arbitragem, eu fico até impressionado. Por que que não tem mais gente falando disso, cara? Porque é imprimir dinheiro, mano. Eu não, assim, eu sinceramente, não tem explicação, assim. Mas é isso. E quando não tem gente, eu tô fazendo o meu, né? Tô Tá, trazendo para cada eu vez mais vou pessoas. fazer a pergunta
como se fosse uma criança de 5 anos, né? O que é a arbitragem? O que é... Tem pessoas que estão voando, tipo assim, se pergunta para mim para realmente definir o que é arbitragem no meio das apostas. Eu não... Acho que não vou... Eu lembro... Eu sei assim, eu vim do mercado financeiro também. Trabalhei um tempo Uhum. no investimento e tal, e a arbitragem do mercado financeiro é uma coisa, mas eu quero perguntar para você, o que é a arbitragem para um leigo? Como é que você explicaria como é que é a arbitragem? Ah, beleza. Então, assim, você estava no mercado financeiro, você já tinha noção do que é arbitragem e o conceito para arbitragem, independente de ser com cripto, com forex, com, com apostas esportivas, o conceito é o mesmo. É você fazer uma entrada combinada, assim, é como se fosse comprar e vender um ativo, né? Para cripto, para forex, é comprar e vender um ativo. É como se você comprasse numa corretora, né, um dólar a R$ 6 e vendesse numa outra corretora a 6,50. Só que a gente faz isso com odds esportivas, ou seja, como se a gente comprasse uma odd a um certo preço e vendesse ela mais cara. E como que a gente faz isso? Tem todas as casas esportivas, em mais de 100 casas no mercado. A gente procura uma casa que esteja pagando bem num determinado evento e a gente usa uma exchange, que é um lugar que você consegue apostar contra o evento. É como se você fizesse o papel da casa esportiva e você aposta contra numa odd inferior, ou seja, que é como se você comprasse mais barato e vendesse mais caro aquele evento. Simplificando mais ainda, vou colocar num jogo de basquete, fazer uma analogia a um jogo de basquete, que é o jeito mais simples que eu uso para explicar. Imagina um jogo de basquete que tem duas equipes que são exatamente iguais, então as casas geralmente elas vão pagar R$ 1,90 para cada lado, porque elas tiram um percentual que eles chamam de juice, que é a vantagem da casa para o jogador. Então, se você apostasse nos dois times R$ 100, R$ 1,90 em cada um, você apostaria, né, 200 e ganharia 190. Dessa maneira, você perderia R$ 10, independente de qual time ganhasse. Agora, você imagina que uma casa ela acha que um time é um pouco pior e paga 2,10 para esse time. A segunda casa, ela acha que o outro time que é um pouco pior e paga 2,10 para esse time. Você apostando R$ 100 em duas casas diferentes a 2,10 cada um, no final você apostaria 200 e ganharia 210, independente de qual time ganhasse. Esse é o conceito de arbitragem. No caso aí foi uma arbitragem positiva, você poderia fazer ao 90 uma arbitragem negativa também, mas assim, os dois são arbitragens. O ideal é sempre procurar arbitragens positivas, né? Porque aí você tem lucro na operação. Agora você falou que você faria uma aposta na casa de aposta, e aí a outra, no caso, na maioria das vezes, no exchange, tipo, Betfair, basicamente. Vamos falar da Betfair, né? Ou você usar outra além da Betfair. Eu uso só a BetBra ultimamente porque Bet o quê? ela tem taxas menores, né? Então, assim, é melhor você, assim, como taxa, quanto menos você pagar, melhor. Então, é a Ah, mesmo nível. qual é o nome dela? Desculpa. Ela é BetBra. Vou colocar o link Ah, aqui. ela é entendi, ela é um white label da Betfair. O white label da Betfair. Só Claro, por que, causa das comissões. A comissão da Betfair é 6,5, né? A da Betbra. então, na verdade, a da BetBra, ela é embutida na odd já. Então, a odd que aparece na BetBra já é a odd final. Só que se você pegar o embutido, dá 3,25. Dá metade da taxa. Só Entendi. que lá já aparece final, então facilita a conta. Porque se você vê uma odd 2 numa casa e lá tá 1,90 o lei, a aposta da conta, você já sabe que é 1,90, você já não tem que ficar calculando taxa sobre taxa, enfim, é mais fácil o entendimento e é metade da taxa da Betfair, considerando que é o mesmo mercado. É o white label, igual você disse. Então, Custa a assim, é a mesma que eu uso. liquidez, né? Isso, exatamente, a BetBar do Danilo. Daniel E Pereira. assim, Mudou de nome, né? a me... Era TraderBet antes, parece. Cara, não sei. Eu só sei, assim, que a vantagem da BetBra, além disso, é que ela é white label da Pinnacle também, da Pinnacle, né? Certo é falar Pinnacle. Então, você, com o mesmo saldo, você tem a maior exchange do mundo e uma das maiores casas do mundo, duas coisas que não te limitam. Então, você, na verdade, você consegue, dentro da BetBra, fazer uma arbitragem entre a Pinnacle com a Betfair. Obviamente, essa é uma arbitragem, são as mais difíceis, né? Porque tem bot, tem todo mundo que é arbmaker tá de olho nessas duas opções de casas, mas é possível você fazer, entendeu? Com o mesmo saldo no mesmo lugar. Então, assim, de plataforma, tem ela no link bio aí, quem quiser criar uma conta lá, eu tô sempre fazendo promoção por quem cria pelo meu link.
Mas assim, independente disso, até para quem é Panther, quem faz a aposta normal, você vai ver que a odd lá vai ser sempre melhor que das casas, justamente por ser uma exchange. Agora, o Yuri, e como é que você é, como é que você faz para, tipo assim, tantos eventos que tem de futebol, ou de outros esportes, submercados, over-under, como é que você faz para descobrir qual casa de aposta está com preço desajustado no meio disso tudo? Então, a gente tem uma ferramenta que desenvolveu que chama Caçador de Green, que está dentro do pacote que é na comunidade do bônus, então não tem custo para acessar. Ela também não é vendida, eu não vendo para ninguém que não está na comunidade, não adianta. E ela mostra todos os jogos entre as casas que você define lá pelo filtro que tem na plataforma, e assim você consegue, através desses filtros, através dessa plataforma, encontrar essas possibilidades de arbitragem. Obviamente, né, as casas, né, tem centenas de pessoas apostando todo momento, então essas odds podem mudar, mas por lá você já tem uma base se for rápido. É uma odd que não seja tão interessante assim para arbitragem, ou enfim, acabou de aparecer, você consegue, através da plataforma, você vai lá, vai para o site, você vai ver que está igual. Ela já tem a calculadora, te fala quanto você tem que apostar em cada casa, já faz o cálculo para você, é só você apostar e concluir. Então, no curso, o que é que você ensina? Você ensina mais a pessoa a se virar, você ensina a pessoa a fazer por si só? Ou você, É, na comunidade, você meio que não, falar entre aspas, tá? Um tipster, entre aspas. Então, que rola? A ideia é eu explicar a metodologia e dar as ferramentas para a pessoa por si só fazer. Mas Você assim, não dá, tem você dificuldade. dá, você dá a vara, você não dá o peixe, né? Exatamente. A gente, assim, ensina a pessoa, então ela vai ter condição sozinha de encontrar essas arbitragens. Mas, principalmente dessa galera das apostas aí, que às vezes, né, não quer fazer e tudo mais. Além disso, a gente colocou um bot dentro da comunidade que ele envia essas arbitragens. Se a pessoa não quiser usar a ferramenta do caçador de green, ela tem um bot lá que envia, sem contar envios de superoses, de promoções, tudo isso também tem dentro da comunidade para a pessoa. A gente entrega também o peixe em alguns casos, mas o foco sempre foi ensinar a pessoa para ela, por si só, conseguir fazer esse tipo de entrada, né, sem precisar de ajuda de ninguém. Agora, ô Yuri, no caso, deixa eu ver se eu entendi. A gente pega os bônus das casas, né? Aquele depósito inicial, e a ideia é que a gente ganhe na exchange. Ou você já experimentou tantas casas que você confia que mesmo com rollover, as casas que der para fazendo rollover, eles deixam você sacar. Como é que é a estratégia, assim? Se você puder Então, explicar fora do curso. cara, eu já testei mais de 50 casas e as casas que estão no método hoje, né, na comunidade do bônus, são casas que já foram chanceladas não só por mim, né, como pela equipe e também hoje em dia com centenas de jogadores. Então, assim, são casas que não vão te dar problema para saque, obviamente, se você respeitar as regras da casa, né? E também respeitar os termos de rollover. Cada casa tem um termo de rollover, isso a gente explica aula por aula, casa por casa, o valor, quantidade de rollover, as condições de aposta, porque tem casa que não deixa fazer aposta em handicap, não deixa fazer aposta em draw no bet, enfim, cada casa tem suas peculiaridades. Então a gente explica isso destrinchado casa por casa para a pessoa não cometer esse tipo de erro. Mas seguindo, né, as exigências da casa, cumprindo os rollovers, seguindo as regras, é bem tranquilo, não tem problema de saque. E se por acaso alguma casa, ela é uma casa que não tinha problema, mas começa a ter problema uma, duas pessoas, a gente já põe na lista amarela, já remove do curso. Porque aí, né, tipo assim, a ideia é sempre deixar a casa que a pessoa tem total confiança aí de fazer as entradas. Obviamente, perder na casa é melhor porque você não precisa cumprir o rollover quando você zera. Então, assim, mas independente de você ganhar ou perder, se você ganhar e cumprir o rollover, você saca. Agora, se você perder, às vezes com uma, duas apostas, você consegue encerrar a casa e aí consegue concluir o método mais rapidamente. Tem um comentário aqui do Douglas que realmente fazer sure bet é muito bom. Sure bet é a mesma coisa do que arbitragem? Exato. Xeribete e arbitragem são sinônimos. Beleza. Mas ele falou, a limitação é certa. Mas esse é um grande problema, ser limitado.
É um problema se você não estiver preparado para isso. A limitação é certa, sim, só que justamente você seguindo boas práticas aí, né, que a gente explica também, questão de procurar jogos de alta liquidez, evitar, como se diz, né, jogos pequenos, ligas pequenas, você mantendo uma stake fixa para suas apostas, você consegue aí, principalmente completar o rollover antes da sua limitação. Mas, obviamente, né, essa que é a grande vantagem de usar arbitragem com bônus, porque você ganha os bônus, mas você pode fazer arbitragem sem os bônus, só que eventualmente você vai ser limitado em todas as casas, né, praticamente, exceto as casas que não te limitam nunca, mas toda casa uma hora vai te limitar. Isso não tem escapatória, tem como você postergar essa limitação, né, fazendo essas boas práticas e tá preparado para quando ser limitado, você ir para outra casa. Faz parte do jogo. Você não tem que ficar, assim, quem está preocupado com limitação não tá no jogo para ganhar, não. Você tem que saber que você vai ser limitado. O negócio é jogar com as regras que existem. Olha, Yuri, legal aqui o Juan Kemek, ele mandou umas mensagens aqui. Ele falou que está fazendo o curso e garante que vale a pena. A comunidade, É bom demais. a comunidade no Discord também é muito boa. Faz um mês que comprei o curso, fiz R$ 1.500. Olha que nem tive muito tempo para fazer. Comecei com 1K de banca para o método, mas acho pouco. Quanto mais capital, para começar melhor. Então tem muitas coisas aqui. Vamos começar do fim. Quanto de banca tem que ter para começar e quanto de banca ideal para fazer para ter uma renda bacana? Certo. Qual que é a vantagem? Outra vantagem de fazer nossa arbitragem com bônus através do meu método. Você não precisa ter uma banca gigantesca para fazer arbitragem. Como arbitragem você ganha parte da sua operação, quanto maior a sua banca, mais você vai lucrar, né? Matemática é isso. Só que quando você está trabalhando com bônus, se uma casa tem 200 de bônus, você deposita 200 vira 400. Então, assim, com 400 de um lado e tendo 400 do outro lado para fazer a contraposta, já é suficiente para você rodar isso. Obviamente, né, tem casos que tem rollover maior, estou dizendo assim de maneira genérica, mas você precisa de uma banca muito pequena. O que eu recomendo aí é uma banca de R$ 1.000 para fazer o método. Ele começou com essa banca aí. Obviamente, quanto maior a sua banca, mais você tem segurança para fazer várias casas ao mesmo tempo. Quanto menor a sua banca, você vai ter que fazer de uma em uma. Se por acaso tem que sacar, tem que esperar sacar, cair o dinheiro para você ir para a próxima. Então o processo fica mais longo, mas de toda forma, assim, com R$ 1.000 é mais que suficiente para você fazer o método com tranquilidade aí. E os resultados, igual ele falou, ligou 1.500 no primeiro mês, tá bem, bem interessante assim, né? Então, ainda mais que ele falou que usou, fez pouco tempo. É outra coisa também que a gente fala, porque fazendo arbitragem com bônus, você não precisa ficar caçando as melhores arbitragens do mundo. Você pode pegar arbitragens aí de 0,5%, tá mais que bom, porque você quer, na verdade, você está querendo é o bônus, você não está preocupado com esse lucro da operação em si. Então, assim, com 30 minutos por dia, você de manhã olha lá o horário, tem um jogo à tarde, arbitragem de 0,2%. Um jogo com liquidez, pode fazer e ir para o seu trabalho tranquilo. Deixa lá, do outro dia, de noite, você vê o que deu de resultado, mas é bem tranquilo. Tá, Yuri. E depois que a pessoa zera os bônus, tipo, conseguir reverter os bônus para exchange, ainda tem vida na arbitragem, né? Ela ainda consegue ficar fazendo ou agora vou ter que Então, o CPF e tal, tipo, dar um jeito aí? Tipo, você também ensina isso? Como... exatamente. A gente tem um módulo que a gente explica essa questão. Na verdade, cara, quando acaba os bônus, você pode pegar essas contas para rodar com arbitragem pura. Você vai ter uma banca já bem mais alta se concluir no método. E você pode fazer arbitragens sem bônus. Só que é aquilo que eu falei: quanto maior a banca, mais você vai ter lucro, porque você vai depender das suas stakes. Muita gente faz isso. E além disso, você pode começar com um novo CPF, né? Começar o método de novo. Isso vai de cada um. E também, assim, não existe só bônus. Igual eu disse, as casas dão muitas promoções. Tem casas aí que tem promoção todo dia. Betânia é uma delas. Promoção, missão. Então você pode ir lá todo dia. Não é um negócio que você vai ficar rico, 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 mas todo dia tem uma missão: 20, 30, R$ 50. Você faz lá, pega 60, 70, 80% desse valor, com uma entrada, 2 entradas no máximo, e aí você vai ganhando isso. Você vai pegando de uma casa, de uma outra casa e tal. Você consegue ir lucrando aí, né, tranquilo, todo dia, pegando só tipo de promoção. Então vai do que a pessoa quer fazer quando acaba. Entendi. Então, no caso, por exemplo, se eu quiser fazer e não quiser pegar CPF de ninguém, eu consigo ficar ainda tendo uma renda extra com arbitragem? Consegue.
é obviamente que eventualmente você vai ser limitado aí nas casas, né? Mas você consegue trabalhar por muito tempo aí, casas maiores, tipo a Bet365, a conta que dura mais, ou fazer arbitragem entre a Pineco com a BetBra, por exemplo, aí você consegue fazer infinito, mas vão ser muito menos oportunidades, você vai ter que ficar ligado, porque tem muita gente que faz e as odds caem, né, bem mais rapidamente. É porque, assim, eu particularmente não teria vontade nenhuma de ficar, esse trampo de ficar pegando CPF, Então, cara, pessoa tirar foto, aí te manda, aí saca pra mim, isso aí eu realmente. entendi, mas é aquilo, cara, só com o seu CPF você consegue aí tranquilamente mais de 5 mil reais fazendo o método. Então, assim, você vai demorar o quê? Um mês e pouquinho para fazer isso. Você vai ganhar 5 mil reais aí praticamente sem risco, seguindo o método. Depois, se você não quiser mais fazer, você tem suas contas aí para fazer a aposta, enfim, vai de cada um o que a pessoa quer fazer. Mas você fazendo uma vez com o seu próprio CPF, você tem aí tranquilamente 5 mil reais de lucro. É bacana, pô. Bacana pra caramba. Inclusive pra galera que quer tentar com problema de crescer banca para começar no trade e tal, acho Não que tem nada parecido. Eu não sei. é, então assim, você, uma banquinha de 5 mil reais, tipo assim, é uma banquinha que eu Você começar com 1.000, sair com 6 mil no final de um mês, tá ruim não, né? acho Talvez um mês, 2 meses, tá. para quem não tem tanta experiência no trade e quer começar já com uma banquinha aí, é um caminho muito bacana, velho. Eu realmente é, quando eu li que você mostrou o resultado do pessoal, eu já fiquei impressionado. E agora eu entendendo como é que funciona e como é que você está falando, eu fico cada vez mais impressionado, mano. Realmente é. Bacana, velho. Tá, cola lá na comunidade com a gente, tem certeza que você vai gostar. Inclusive, você pode Ou até se você. mostrar aí Ou o se você. processo no... Vou fechar uma pergunta ao vivo aqui, pessoal. Se você conseguir essa vaguinha para mim, eu falo todo dia dessa porra aqui. Todo dia não, mas vai. Toda semana eu falo, vá, promessa. Eu vou mandar pra galera tal. Show de bola, então, Liu. Muito obrigado aí pelo convite. Valeu, Yuri. Valeu, gente. Muito obrigado.